Olá, a entrevista dessa semana do site agazeta.net vai focar a atenção para esse problema do isolamento social que nós não estamos sabendo equacionar muito bem. Temos que ficar em casa, restritos a um espaço físico muito limitado, e a partir disto, uma série de conflitos se inicia. E, ao que tudo indica, são problemas que às vezes nós nem sabíamos que havia ali naquele ambiente familiar e que a quarentena, o isolamento social, acaba expondo, às vezes de uma maneira mais ou menos agressiva. Bom, para tentar entender um pouco a respeito desses problemas e o que fazer para, se não evitá-los, pelo menos minimizar o impacto desses problemas, é que nós convidamos a psicóloga Fernanda Saabre para nos orientar, colocar luz nesse debate, e vamos conversar com ela, claro, como a TV Gazeta e o site agazeta.net já estabeleceram que nesse período de quarentena todas as entrevistas vão ser feitas via Skype. Fernanda, muito obrigado por você disponibilizar um tempo do seu trabalho aí para nos atender. Afinal de contas, esse período de quarentena, o que é preciso priorizar para evitar problemas, hein? Boa tarde, obrigada a vocês pelo convite e vamos falar um pouquinho. Bom, lidar com essa forma positiva, né, que é o que eu vou tentar passar aqui para vocês nesse período de quarentena, não é fácil. Realmente é meio difícil, mas é possível, né? Então, eu posso estar dando algumas dicas do que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, já que éramos tão acostumados com uma rotina de trabalho, rotina de filhos na escola, e hoje temos outra rotina que seria ficar em casa, seria curtir os filhos, que é uma forma, um ponto positivo também, enquanto os pais passam o dia inteiro ausente, e hoje eles podem estar junto dos filhos, podem estar acompanhando mais de perto, até para adolescente, o que o filho assiste, o que o filho vê no celular. Então, hoje a gente tem a proximidade, né, na verdade. E isso é uma forma positiva. E isso a gente pode usar para uma situação de criatividade dentro de casa, de planejamento, de como que a gente pontua algo que seja benéfico. Mas de que forma, Fernanda? De que forma a gente pode exercitar essa criatividade? Assim, sendo bem didático, o que eu preciso fazer? Sim, didático na forma. Vamos planejar, vamos fazer um planejamento de horários, né? Vamos colocar horários tanto para você, quanto para o filho, quanto para a família. Planejamento de qual forma? Hoje, pela manhã, é hora de brincar. É hora de fazer, aplicar jogos educativos, cozinhar, ter mais acesso, conversar, né? Podemos também investir em cursos online. O que mais tem na internet, que hoje a gente tem muitos acessos, são jogos educativos, são filmes, séries, né? Então, a gente pode estar aplicando um planejamento do dia a dia de uma forma produtiva e aproveitar mais esse lado para os nossos filhos. Né? Agora, Fernanda, o que eu tenho percebido é que essa sua linha de raciocínio, ela me me remonta a uma velha orientação que os nossos pais nos davam de divisão do tempo, né? É algo que a gente, normalmente, nós já deveríamos fazer isso, não é? O que eu tenho percebido é que essa situação da quarentena e do isolamento está nos forçando a nós termos uma conduta
que antigamente eram absolutamente trivial. Era uma conduta absolutamente trivial e parece que com o tempo nós esquecemos e agora temos que reaprender na marra, né? É verdade. Você pode estar criando uma rotina semelhante ao que você teria, né, o que você tinha antes de tudo isso acontecer. Então, rotinas, claro que você vai estar mais livre no seu tempo. Você tem como escolher o seu tempo. Você tem como programar o seu tempo. Antigamente que eu falo, há um tempo atrás, você era obrigado a programar seu tempo, da hora de acordar, da hora de levar o filho para a escola, da hora que o filho entra na escola, né? Então, hoje você pode fazer programar do seu jeito, né? Mas não deixar de programar o seu tempo. Você programando, você vai estar facilitando muito de hoje o que eu vou fazer. Claro que não deve ser aquela programação muito exagerada. Não, até porque você vai ter tempo. Mas faça de uma forma prazerosa, né? Que você estimule esse tempo de uma forma prazerosa. Agora, Fernanda, tem um problema que eu acho que é uma situação que o isolamento social acabou intensificando, que eu tenho certeza que isso deve ser objeto da tua rotina de trabalho como psicóloga, que é essa ideia da ansiedade. Há uma série de rotinas, há uma série de trabalhos que colocam a pessoa em maior ou menor grau de ansiedade. Ocorre que o isolamento social, a pessoa não deixou de ser a profissional que é. Ela continua sendo profissional, continua trabalhando em casa. Só que essa mudança drástica na rotina possibilita uma situação de maior ansiedade ainda, né? E lidar isso com essa rotina junto com o marido, com o filho, é mais complicado ainda, né? Então, as pessoas são mais propícias, né? No caso, que tem esse quadro de ansiedade, crise de pânico, elas são muito mais propícias a ter um problema mental, no caso, muito maior. Claro que existe aquelas pessoas que não têm esse quadro, mas que pelo dia a dia, pela situação, entra também na ansiedade, que essa seria uma ansiedade mais leve, vamos colocar dessa forma, né? Então, ela entra num quadro mais leve, mas não deixa de sentir e de ficar ansiosa pelo dia a dia e pela rotina que é quebrada. A partir da hora que você tem uma rotina de trabalho, que você tem toda uma rotina e de uma hora para outra é quebrado, é normal que o ser humano sinta, é um condicionamento mental. Você é condicionado a situações do dia a dia, de uma hora para outra você para, e não é uma situação que é de férias, é uma situação que é obrigado. Quando é férias, você programa sua mente para isso, mas quando não é férias, muda a cabeça. O controle muda de todas as formas. Entendi, Fernanda. Nosso tempo já está acabando, Fernanda. Eu queria só pontuar algumas situações da conversa que nós tivemos. Primeiro, ter calma nesse momento. Segundo, estabelecer uma rotina, tanto uma rotina pessoal quanto uma rotina de família. Se tiver criança, talvez elaborar algum tipo de jogo em que a criança se sinta parte de tarefas e ali interagindo com o grupo familiar. É uma coisa a ser pontuada. E a outra coisa relacionada à ansiedade, para quem tem mais vulnerabilidade a essa situação, é ter um cuidado a mais a respeito do que lê e do que assiste, estabelecendo sempre algo, tentando, né, estabelecer sempre uma leitura mais positiva da realidade. Eu acho que a gente resumiu o espírito da coisa da nossa conversa, não é, Fernanda? É isso mesmo. Vamos diminuir um pouco tanta notícia ruins, né? Vamos tentar pensar positivo, vamos ter calma, vamos ter esperança. Essa é a palavra certa. Vamos ter esperança de que tudo vai dar certo e que tudo é um aprendizado para a nossa vida. Muito obrigado, Fernanda Saab, pela sua disponibilidade aqui
no site agazeta.net. Bom, e dessa forma a gente termina a conversa de hoje. Acho que foi bem pedagógica a conversa com a psicóloga Fernanda Saad a respeito do que nós podemos fazer ali naquela limitação do espaço geográfico de nossa casa nesse período de quarentena para minimizar os impactos de alguma ação possivelmente negativa ali na rotina, no dia a dia. Itaã Arruda, para o Gazeta.net.